Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gerus Vieira. Eu já sou professor de Biologia há quase 20 anos. E é daqui, do Café Fica Bem, que estamos preparando esse material espetacular para você, com conhecimento, conteúdo de muito boa qualidade, para deixar o teu dia ainda melhor. Nossa convidada de hoje, a professora de História, Thaís Nunes. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E aqui, eu já falei para a Thaís, a gente tem um tripé no nosso canal, que é falar sobre ex-alunos, falar sobre educação e falar sobre empreendedorismo. E Thaís, ela gabarita, né? Ela fecha os 3 pontos. Thaís foi minha aluna ali em 2013, 2014. Foi. Hoje é professora. Hoje eu sou professora, exatamente. É empreendedora também, porque lida com essa coisa de rede social. E vale dizer que quando eu inventei essa história daqui, a primeira pessoa que eu procurei foi Thaís. Eu fiquei muito honrada, porque a gente teve essa troca de figurinhas, né? E foi a minha vez de ensinar alguma coisa para um ex-professor meu. Fiquei muito feliz com essa troca. O tio, né? Que não entendendo nada disso daí, do Thaís, como é que é. E ela foi me dando ali os primeiros passos. Jerusalém, vai por aqui, é isso, não tem mistério, você vai chegar lá. Bom, estamos tentando. A gente pelo menos começa. Né? Começamos. Que bom, que bom. Thaís, eu costumo pedir um breve currículo. Thaís por Thaís. Thaís por Thaís. Então, eu me formei pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Inclusive, eu amo aquele lugar. Eu sou formada em licenciatura plena em História. Tenho 2 pós-graduações, né, que é em metodologias ativas na área da educação, e uma em design de interação para artefatos digitais na área de tecnologia. E tenho muito essa questão de tentar mesclar a perspectiva da metodologia ativa, da tecnologia, com o ensino de história, e tentar trazer esse ponto de inovação. Eu lembro que as pessoas questionavam muito quando eu dizia que estava fazendo essa especialização em tecnologia, e disseram: tu vai fazer o que? A tecnologia da história? Eu disse: gente, mas a história está em tudo. A história, quando você vai fazer um curso superior, qualquer coisa que você vai atrás, você estuda uma parte tanto de filosofia quanto de história em relação a isso, né? Então, não é impossível, por mais que as pessoas estranhem muito, e por mais que a gente tenha o historiador no lugar de estar num processo de escavação de uma grande pirâmide, mas o nosso trabalho é muito mais extenso do que isso. Mas, por culpa do Indiana Jones, a gente acaba tendo esse estereótipo. Muito bom. Thaís, uma pergunta que eu costumo fazer, e para você eu acho que vai ficar muito bom, é o seguinte: a parte do nosso público, tanto o seu quanto o meu, são alunos. Sim. E alunos que estão ali no ensino médio pensando o que é que eu vou fazer da vida. Sim. E nesse processo de escolha, eu gosto muito de contar de como é que foi meu processo de escolha. Eu conto isso em sala de aula para os meus alunos, nunca contei na rede. Se você achar que eu devo contar, comenta aqui embaixo, né? Que aí a gente monta um vídeo sobre isso. Mas me conta como é que foi o seu processo de escolha. Então, eu decidi que ia fazer história exatamente no dia 24 de agosto de 2014. Caramba, ela é historiadora mesmo. Porque é isso, né? Eu sempre tive muito no lugar de tentar agradar as pessoas à minha volta, né? E eu estava muito naquela coisa: o que é que eu vou fazer também? Eu acho que um dos pontos mais difíceis do nosso processo educativo é a gente ter a pressão de escolher o que vai fazer da vida aos 17 anos. Né? Digo a mesma coisa. E é muito difícil porque, assim, aos 17 anos, você não sabe de absolutamente nada. Aos 28, você não sabe de absolutamente nada. Eu digo para os alunos, do auge do seu conhecimento, aos 17 anos, e você tem que escolher alguma coisa. Exatamente. E, assim, é muito complicado porque você tem muitas incertezas no processo. Via de regra, quando a gente fala com o nosso público, que não é um demérito isso, mas é um público muito privilegiado. Muito pelo contrário, não é um demérito, é uma coisa muito boa, né? E que, via de regra, nunca precisou trabalhar, nunca precisou ajudar em casa financeiramente e assim por diante. A gente não sabe o que é o mercado de trabalho. E a gente não sabe as surpresas que ele traz pra gente. E, principalmente, a gente não sabe o quanto que a gente precisa se reinventar dentro da nossa própria escolha.
né? E assim, eu dizia muito que ia fazer direito, e até o 9º ano eu não gostava muito de história. As mudanças da vida. E aí eu vou pedir licença para citar uma pessoa que hoje ele é meu amigo, foi meu professor, que é o professor Pedro Simas, né? Grande hoje ele não Pedro está Simas. mais na sala de aula, mas eu falo muito para ele. Chegamos a fazer alguns aulões juntos. E eu falo muito para ele, eu disse, muito da culpa de eu ser professora hoje é sua. Olha, eu já deixo aqui o convite para Pedro também vir aqui para falar de como é que ele coloca os outros nessas roubadas aí. Será muito bem-vindo, Pedro. E aí, assim, eu lembro muito, assim, que eu dizia, eu vou fazer direito, mas depois eu vou fazer história. Eita! Depois que eu comecei a pegar gosto, eu disse, eu vou fazer direito, mas depois eu vou fazer história. E aí depois eu fiquei, não sei se direito ou relações internacionais, mas depois eu vou fazer história. E sempre na área das humanas, né? Se você perceber, sempre na área das humanas, aquele negócio, Cefiche, Segoi, CAC, né? Aquela coisa muito louca. Mas assim, eu sempre tinha isso pra mim. Depois eu vou fazer história. E até, vou pedir licença para citar outro professor também, né? E até depois de uma aula de Revolução Francesa, do professor Thales Bentzen. Eita, grande Thales. Que também. eu saí com Estendo o convite. Exatamente. São duas pessoas, assim, extremamente importantes na minha caminhada, né? E são duas pessoas extremamente... Cara, eu nem tenho nem palavras para falar deles, né? Eu saí com o olho brilhando e super empolgada. Meu pai foi me buscar na escola nesse dia, que era uma raridade. Geralmente eu voltava para casa de ônibus, né? E aí eu super empolgada falando, e meu pai disse: essa menina não quer fazer direito. Você aproveitou os ideais franceses de liberdade e você se libertou do direito. Exatamente. Aí ele: essa menina não quer fazer direito. Isso foi justamente no dia 23 de agosto. E aí ele disse que passou a noite sem dormir, e no outro dia a gente acordou bem cedo, porque foi o dia das fotos, da formatura da na gente véspera e das tal. fotos. E aí no caminho meu pai virou pra mim e disse assim: meu amor, o que é que você vai fazer pra faculdade? Eu disse: eu vou fazer direito. Ele disse: não, o que é que você quer fazer? Eu disse: pai, eu quero fazer história. Aí ele: por que você não faz? Eu disse: porque eu já tinha prometido para tio Sidney, porque eu já tinha prometido para a vovó. Ele: são eles que vão trabalhar por você? Eu disse: não. Ele: então, o que você vai fazer? Familiar incrível, muito bom. E assim, e eu sempre abro esse parêntese que... Então você ia fazer direito pelos outros, não por você. Eu ia fazer por terceiros. E a gente vai encontrar muitos alunos que vão dizer: é porque eu quero fazer medicina, porque eu quero fazer direito, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer uma arquitetura. E às vezes as profissões que eu costumo dizer socialmente aceitas. Sim. Então, Sim. Já esperam que você faça isso, fica fácil você dizer que vai fazer isso, você não vai comprar nenhuma briga se você dizer que vai fazer. E se eventualmente, infelizmente a gente tem essas experiências, é uma briga quando você diz assim: não vou fazer nenhuma dessas profissões. E comigo foi uma briga aceitas. Também. Foi? Foi com certeza, assim. É um parêntese que eu abro muito. Eu tenho pais muito parceiros, até hoje. E eu sempre, eu até fico emocionada quando eu falo disso, porque assim, eu sempre pude contar muito com eles, em tudo que eu quis fazer, em tudo que eu precisei fazer, em tudo que eu precisei de apoio, eles sempre me deram esse apoio, sabe? Eu costumo dizer que minha mãe é a minha maior confidente, é a minha melhor amiga, e sempre foi minha melhor amiga, né? E meu pai é a mesma coisa. Meu pai... nos primeiros dias de aula mais importantes da minha vida, ele esteve comigo, que foi o primeiro dia de aula da escolinha, que foi aqui perto de onde a gente está, o primeiro dia de aula do GGE, né, que foi onde eu estudei, o primeiro dia de aula da faculdade, e o primeiro dia de aula que eu fui lecionar oficialmente contratada por uma escola lá no CBV. Nossa. Né? Então, assim, eu costumo dizer que os primeiros dias de aula mais importantes da minha vida, meu pai sempre esteve comigo, né? E os últimos também, né? Os mais fáceis, os mais difíceis, e esse suporte, esse apoio é uma coisa que sempre me deu muita força para continuar. Apesar de ser criticada, apesar de as pessoas diminuírem a minha capacidade por ter feito um curso menos concorrido, por ter escolhido um curso menos concorrido, mas só eu sei o que eu passei. Só eu sei
o que eu tive de me preparar e só eu sei o que eu estudo. Com apoio familiar, inclusive. Com apoio familiar, inclusive. Eu lembro que o primeiro texto que eu me traumatizei assim, na faculdade, o título dele... Mas aí já não é mais nem escolha, né? E você já estava na faculdade. Exatamente, já estava na faculdade. O título dele foi Como Escutar os Mortos com os Olhos, do Roger Chartier. E eu estava desesperada que eu não entendia. Eu estava questionando se eu era alfabetizada. E a minha mãe sentou comigo e disse, vamos ler juntas. E é uma coisa assim que eu sempre falo, esse apoio para mim, e eu acho que para todo mundo faz uma diferença muito grande, sabe? Sim. E aí muitas vezes o pessoal pensa, nossa, Thaís, tu já tem quase 30 anos e tu ainda anda com tua mãe para todos os lugares. Eu disse, sim, a minha maior parceira. Em todos os aspectos, minha mãe sempre foi minha maior parceira. Ideia de abandonar a família, não vai. Não, gente, não. Vocês têm que tirar isso da cabeça. Não é porque você teve o mínimo de independência que você vai deixar sua família para trás. Não, muitas vezes. E também não vou romantizar, porque não é todo mundo que tem a estrutura que eu tenho. Existem famílias e famílias. Existem famílias e famílias, existem relações e relações. Mas dentro do meu contexto... E apesar da famosa família tradicional brasileira, tão exaltada por aí, me parece que ela não é muito harmônica, não. Nenhuma família é harmônica, né? Nada é muito harmônico, porque você viver com pessoas, você lidar com pessoas é muito complicado. Tem hora que você está chateado com você, né? Quanto Imagina mais. com o outro, que teoricamente você se conhece. Teoricamente você se conhece e você fica chateado com alguma coisa que você fez, imagine com o outro. Exatamente. Então, assim, nada vai ser 100% harmônico, porque nada é 100%, né? E eu, dentro do meu contexto e dentro da minha vivência, isso é uma coisa que, para mim, é muito complexo de pensar esse deixar de lado, deixar de lado essa relação, sabe? E foi uma coisa que muita gente chegou para mim, Thaís, tua família é tão certinha que é tóxica. Mas é bom a gente ressaltar esse lado, porque você está prestes a entrar num casamento, inclusive, Sim. E as pessoas acham que tudo tem que ser 100%, tudo tem que ser maravilhoso. O meu trabalho tem que ser maravilhoso, a minha família tem que ser maravilhoso, o meu relacionamento... Gente, não é. Não é. Vamos ficar felizes se você tiver aí 80%. E assim, né? eu me sinto muito privilegiada pela pessoa que vem sendo meu companheiro nesses últimos quase 4 anos, né? Porque a gente, quando começou essa aventura, a gente tinha passado por muita coisa, a gente tinha muita certeza do que a gente queria, do que a gente não queria, do que a gente tolerava e do que a gente não tolerava, e a gente nunca precisou se desrespeitar. Isso é muito bom. Nem se desrespeitar enquanto indivíduos, nem se desrespeitar enquanto parceria, enquanto casal. E isso não significa que a gente nunca teve conversas difíceis, tá? As conversas difíceis, elas têm que acontecer. Precisam Porque existir. Não é tudo muito fácil. Eu, quando comecei a namorar Felipe, eu tinha 24 para 25 anos. Ele tinha 26 para 27, né? E foram 24 e 26 anos de vivência sem a gente nunca ter se visto, sem a gente nunca ter se encontrado e com construções totalmente diferentes, né? Então, assim, a gente tem que entender que a base para tudo, pra gente, para uma relação, para uma profissão, e para uma profissão que lida com pessoas, e todas as profissões lidam com pessoas, é a tolerância. Você tem que saber tolerar, a autotolerância, se tolerar as suas falhas, que muitas vezes a gente não reconhece que a gente tem falhas, e tolerar quem está à sua volta. Você não vive numa ilha deserta, você está sempre em contato com todo mundo, e você precisa saber fazer esse contato, você precisa saber chegar, você precisa saber sair, e você precisa saber se fazer ali dentro. E no mundo polarizado que a gente está vivendo, essa tolerância, essa fala sobre tolerância, ela é essencial. Com certeza. Eu falo muito isso. E justamente nesse mundo polarizado, deixa eu te perguntar, me desculpe me cortar. Pode falar. Como é que você vê isso em sala de aula? Você vê ainda também essa polarização? Eu sei que história vai ser mais difícil do que biologia nesse sentido. Em biologia não tem muita gente questionando se a membrana plasmática ela é lipoproteica. Tem questionando sobre a origem da vida, tem questionando sobre darwinismo, tem questionando sobre meio ambiente, tem questionando sobre aquecimento global. Então eu entendo um pouquinho dessa dor, mas não questionam muito se um artrópode é um artrópode. Mas parece que em história o pessoal é mais questionador. Então, o pessoal tende a ser mais questionador porque o espaço da disciplina de história
de filosofia, de sociologia, que são as disciplinas que eu leciono, são espaços questionadores. Por isso que quando a gente vê mudanças muito drásticas em currículos educacionais e que desvalorizam isso, é porque a gente quer diminuir a capacidade de questionamento do indivíduo. A gente não, né? Eles. E por eles você pode pensar qualquer sistema político, independente de qual seja. Mas eu pergunto num outro sentido. Esse questionamento ele é válido. Sim. Inclusive eu incentivo, questione, não aceite passivamente. Mas eu pergunto na resistência a. Então você já mostrou todos os pontos. Do meu lado eu diria a ciência, mas a história também é uma ciência. Sim. Então, cientificamente falando, a situação é essa daqui. Os grandes, que especialista hoje você tem em todo canto, né? Mas verdadeiramente os grandes especialistas já definiram aquilo ali, e mesmo assim a pessoa não aceita, não porque o meu ponto de vista, não porque a minha visão, não porque, de fato, né, Hitler ele era comunista de esquerda. Como é que é isso aí? Como é que você está vendo essa sala de aula? Porque se você puder misturar tudo isso, vai ser muito legal. Você estava muito pouco tempo na sala de aula como estudante e você estava ouvindo tudo isso por um prisma. E agora você continua na sala de aula do outro lado, Sim. olhando por um outro prisma. Quais são as diferenças, as semelhanças? Como é que você avalia isso? Vamos por partes, né? E até só dando continuidade à questão, existe muito esse questionamento em relação à biologia, a questão da ecologia, a origem da vida e tal, porque independente da área que você esteja, independente da área que você lecione, ensinar é político, viver é político, se relacionar é político, né? Porque política não é o partidarismo, política é o ato de você se relacionar com outras pessoas, né? E quando a gente entra nesse aspecto do conteúdo de fato, eu lembro que muito recentemente, eu acho que há uns 15 dias atrás, um aluno chegou para mim e disse assim, o professor fulano de tal, eu gostava muito dele, mas ele envolvia política de forma desnecessária. Eu disse, gente, estudar história é estudar política. Entende? Estudar filosofia é estudar política. Então, não tem como não envolver, não tem como não trazer o questionamento. Só que do professor, e eu não falo do professor de história, eu falo do professor, é exigido uma imparcialidade que ela não é possível. Você não consegue ser imparcial de tudo, né? E existem muitos questionamentos. Eu estava vendo agora recentemente a Revolução Russa, né? Que foi a primeira revolução que de fato trouxe para a gente o aspecto e o processo de construção de um sistema socialista, que a gente chama de socialismo real, né? Em um país que causou um verdadeiro pânico no mundo todo. E aí muita gente pergunta, Thaís, e o que é que tu acha? Tu concorda, tu discorda, tu isso, tu aquilo? E as pessoas tendem a colocar todos os pensamentos em caixinhas em que essa caixinha aqui não pode se comunicar com essa caixinha, mas não é bem assim, gente. E como só se fossem duas caixinhas. Exatamente, e não é bem assim. Então, assim, se você se sente mais afim, vamos dizer assim, de um processo político, não significa que você não pode discordar de pontos dele. Se você se sente mais afim de outro processo político, não significa que você não pode concordar com pontos daquele outro que você se discute. Que, inclusive, que é muito natural do dia a dia. Eu costumo dizer que hoje as pessoas elas têm uma religião self-service, em que elas dizem que seguem uma religião, mas esse ponto eu não concordo. Mas esse aqui eu faço diferente. Mas quando é na política, ou você é de um jeito ou você é de outro. E não pode ser assim, gente. Na religião deveria ser. Se você diz que segue, por favor, siga. Exatamente. Então, assim, e eu sinto muito isso na sala de aula, principalmente em momentos como esse que a gente tem vivido, né? Principalmente dentro de um ano que tem o processo de escolha eleitoral, de escolha partidária, e aí vai começar novamente essa polarização política e assim por diante. Eu acho que nem acabou. A gente tem muito isso. Tivemos uns poucos anos de Guerra Fria.
Mas agora ela vai voltar a esquentar. É porque é aquela coisa, né? Quando a gente tá perto do processo eleitoral, da corrida eleitoral, né? Acaba que isso fica mais latente. Mas a polarização existe em todo lugar. E é muito curioso isso, porque às vezes eu começo a aula fazendo questionamentos em cima de um pensamento que as pessoas dizem que odeiam completamente. Eu digo, gente, vocês concordam com isso? E as pessoas concordam. Eu disse, então, é o pensamento daquele cara que você diz que não gosta. Aí a pessoa fica assim, mas com ele eu não concordo. Eu disse, não estou dizendo que você é obrigada a concordar com ele. Estou dizendo que esses pontos você concorda. E tá tudo bem você concordar. É difícil de desassociar. Uma coisa é um pensamento de uma pessoa, de um formador de opinião. Outra coisa é a pessoa, né, que vai ser múltipla nos seus pensamentos. Exatamente. E assim, isso que a gente vive agora, tipo, esse processo de produção, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu te falei quando a gente começou a conversar sobre como fazer, né, esse trabalho com rede social, foi que a gente está muito carente de pessoas que produzem um conhecimento de qualidade. E eu sou muito feliz com a vinda de Jeruso para essa causa. Tô tentando. Porque a gente precisa de pessoas que produzam conhecimento de qualidade, que produzam conhecimento sério, né? E essas pessoas precisam ganhar espaço. E isso é uma coisa que faz muita diferença, inclusive, no processo de influenciar a cabecinha dessa geração, né? Porque eu já fiz um outro vídeo em que eu disse isso. É muito rico a quantidade de material que tem, que não ajuda, que atrapalha, na verdade, e que ele foi feito com o intuito de não ajudar. Sim. E só falar, só ficar de braços cruzados não estava dando mais. Eu digo, peraí, né, eu estou achando ruim, mas eu não estou fazendo nada, então vamos tentar fazer alguma coisa. Estamos nessa luta juntos. E esse era um outro ponto que eu queria abordar. Diante de tantas as dificuldades que a sala de aula ela extrapola. Hoje a sala de aula está nos meios digitais. Sim. Diante de tantas as dificuldades, quais são essas maneiras que você encontra para enfrentar essas dificuldades? Mas não responde ainda não. Tá. Tá gostando da nossa conversa? Tá legal? Fica aqui com a gente que a gente vai voltar para o segundo bloco desse bate-papo. Para não perder esse segundo bloco, ativa o sininho. Fica ali acompanhando as notificações, se inscreve no nosso canal. E aí, assim que ficar disponível para você, você vai estar muito melhor do que você está hoje. Fica bem aqui com a gente.